Bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, nesta manhã desse sábado, programa Nova Era, de que é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, juntamente com a coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Programa Nova Era, de que é uma proposta espírita, traz uma série de temáticas para poder esclarecer, para tirar as suas dúvidas, para poder trazer a doutrina conforme os Espíritos ensinam, acerca de temas variados. Então, o programa Nova Era, nessa manhã desse sábado, tendo como bibliografia o livro A Caminho da Luz e Obras Póstumas de Allan Kardec, traz uma temática: a realeza do Cristo. Meus amigos, quantas vezes nós esquecemos de falar de Deus, falamos de Jesus, falamos de tantos outros assuntos, e esquecemos esse grande personagem da história da humanidade. Personagem este, que é um divisor de águas, tá? A humanidade antes e depois do Cristo. Vamos então falar de Jesus hoje na sua realeza. Quem é Jesus Cristo para o Espiritismo? Jesus Cristo deve representar para todos da humanidade, como sendo um modelo e guia de perfeição que Deus ofereceu aos homens para a sua redenção e resignação. Então Jesus, ele é um modelo e guia de perfeição para servir de quê? De que nós possamos imitá-lo, porque modelo é para ser imitado, e segui-lo, porque o guia é para guiar. Então Jesus, ele é um modelo de perfeição, mas ele é o guia também, que guia toda a humanidade. Nascimento de Jesus Cristo para todos nós da humanidade deve significar esperanças de dias melhores, oportunidades de crescimento espiritual, vida em abundância, fé no futuro, redenção. Aí, essa pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia e modelo? A resposta foi pequena, foi muito objetiva. Vê de Jesus. Vê nele como modelo a ser imitado por todos nós, como guia, para que nós possamos segui-lo, as suas pegadas, não pisar nas mesmas pegadas dele, mas seguir a direção das pegadas de Jesus, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele é modelo. Então, ele é o grande pastor que está pastorando a nós, que somos almas. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Não é aqui que eu vou estabelecer a minha permanência. Estou vindo de uma outra realidade espiritual. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus respondeu: tu o dizes. Sou rei, não nasci e nem vim aqui a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. No princípio, Jesus era verbo, como está aí, ao planeta atrás. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso quer dizer o seguinte: não era próprio Deus, estava com Deus e era Deus também.
Deus em plano que? Em plano maior. Mas não Deus criador. Era co-criador em plano maior. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada que fez, não fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então Jesus é um dos construtores do planeta Terra. Por isso que é chamado de Deus. Deus co-criador em plano maior. Não Deus criador. É Deus co-criador. Porque criador é só Deus. Mas co-criador é em plano abaixo do criador. Cria com Deus. Então, gera. Co-criar é gerar. É tomar aquilo que já existe e transformar. Foi o que ele fez. Com a ajuda de outros também, Cristos. Construiu o orbe terráqueo e recebe os espíritos, certo? Que vão alojar nesse mundo, né? Desse orbe planeta Terra. E o Verbo foi feito carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória quando aqui esteve, qual que é o Filho único havia de receber do Pai. E ele, digo, habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade. No livro Caminho da Luz, Emmanuel nos traz um pouco da genealogia de Jesus. Vamos ver um pouquinho o que Emmanuel fala a respeito de Jesus. Logo na introdução, o Emmanuel fala assim: só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, aqui, nesse planeta, nesse orbe, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplex universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, ele é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Rezam as tradições do mundo espiritual, que é na direção de todos os fenômenos do nosso sistema cosmogônico. Tá? Existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Supremo Senhor do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber. Apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos seus problemas decisivos, da sua organização física e na direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançasse no tempo, no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pódromos da vida em matéria em ignição do planeta. Primeira vez. Jesus Cristo foi escolhido pelo Senhor do Universo para ser um dos construtores do sistema solar. A Terra, do nosso sistema solar, a Terra. Trabalharam na elaboração, na formação do sistema solar e do planeta Terra. E a segunda vez, quando decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho, amor e redenção. Quando ele veio aqui e encarnou, ele veio pessoalmente testemunhar tudo aquilo que outrora os Espíritos nos trouxeram. Então, meus amigos, a sua vinda aqui foi para nós uma grande surpresa, porque as profecias prediziam isso, que viria o Filho do Homem para resgatar toda a humanidade. Vamos lá. Paulo de Tarso aos Gálatas,
Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então ele tomou para si os nossos sofrimentos, as nossas dores, e veio ter conosco pessoalmente, trazendo para todos nós o lenitivo, a nossa libertação espiritual. Estará Isaías capítulo 7, é porque o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis, uma virgem ficará grávida, e ela parirá um filho, que será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Não temais, porque eis aqui que eu vos trago novas e grandes alegrias, que será para todo o povo na cidade de Davi. Vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, vos nasceu aqui, está certo, o verbo na segunda pessoa do plural, do pronome pessoais, oblíguos. Quer dizer, ele está dirigindo a nós dizendo, vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor. Esse vos nasceu hoje, isso é atemporal. É o momento de cada um de nós. É o teu momento, é o meu momento, é o nosso momento. É o momento que o Cristo nasce, individualmente, particularmente para cada um de nós. 25 de dezembro é uma data representativa, figurada. O nascimento de Jesus para conosco aqui é o momento em que nós abrimos o coração e deixamos ele realmente florir em nosso coração. Certo? Nascer. É esse momento decisivo em que eu tomo decisões, certo? Receber essa presença magnífica do Cristo em mim, fazer como Paulo de Tarso falava, já não sou mais eu mais quem vivo, mas ele é quem vive em mim. Já pensou esse momento? Esse momento aqui vos nasceu hoje. Então, pode ser 25 de dezembro, pode ser dia 26 de dezembro, pode ser agora, pode ser amanhã, segunda, pode ser no final de semana, pode ser o ano que vem, quando você quiser. Deixa nascer Jesus do teu coração, meu amigo. Ressurreição ou reencarnação, no caso de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ressurreição vem lá do latim, resuscitio, em grego, anastasis, ato de ressurgir ou de reaparecer vivo depois de morrido. Então, todos nós passaremos também no ato da ressurreição, porque todos nós vamos despojar o corpo físico e vamos reaparecer na condição espiritual com o nosso perispírito, como ele fez. 3 dias depois, ele ressurge, certo, dos mortos. Nós também passaremos pelo fenômeno da ressurreição. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Então estará a ressurreição dele. 3 dias depois da sua morte, do corpo físico dele, ele reaparece em perispírito. Ressurreição dos mortos é diferente da ressurreição dentre os mortos. Dentre é sair de entre os mortos, é reencarnar. Então Jesus, na verdade, ele não reencarnou aqui, ele encarnou. Porque ele já existia, já era evoluído o tamanho na hora de construir o orbe Terra, planeta Terra.
Ele é um dos construtores do planeta Terra, de todos os seres viventes do planeta. Então, ele já era antes, ele era o Verbo, estava com Deus e era co-criador em plano maior na consolidação do planeta Terra, na vida, nos seres. Então, Jesus não reencarnaria, ele não passou pelas reencarnações na Terra, certamente ele passou pelas reencarnações em outros orbes, distante aqui da Terra, não sei aonde, não me pergunta que eu não sei, mas que fez toda a experiência do processo encarnatório ou reencarnatório, em outras condições, em outros páramos da luz, lá em outras galáxias, sei lá, em outros orbes aonde habitava o mundo de expiação e prova, o mundo ditoso, certo? Quer dizer, o mundo regenerador, o mundo celeste. Jesus pertence à primeira ordem de espíritos, espíritos puros. Então, ele não reencarnou aqui, conforme tem gente falando por aí, que Jesus reencarnou. Está entendendo errado, meu amigo. Vai estudar a doutrina espírita, para de assistir televisão, novelas, YouTube, e vai realmente buscar a doutrina espírita, você vai entender que Jesus encarnou, e não reencarnou na Terra. Está lá, ó, insensatos que tu semeias não é vivificado se o primeiro não morre. É o fenômeno da ressurreição, isso. É o fenômeno da reencarnação. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ressurreição dentre os mortos. A preposição dentre aqui quer sair de dentro da multidão. Sair de dentro da multidão. Quer dizer, sair de entre os mortos. É reencarnar. Está lá, ó. Dentre a multidão saiu uma criança. Ele está lá dentro, é uma preposição. Semeia-se em cognomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual, quer dizer, perispírito. No caso de Jesus Cristo, como sendo um dos construtores do planeta Terra, e a vida nele não poderia estar aqui reencarnando, e sim encarnando, porque foi a primeira vez, pois já existia muito antes da formação do planeta. Porque reencarnar é encarnar de novo. E aqui ele não encarnou de novo, ele encarnou pela primeira vez. Então é somente encarnação e não reencarnação. Jesus Cristo foi eleito pelo Senhor do Universo para trabalhar na formação do planeta Terra, juntamente com uma pleia de espíritos superiores. Então ele não poderia ter encarnado aqui antes de tudo, porque quando ele fez todas essas experiências de encarnação e reencarnações, a Terra nem existia. Isso foi feito lá no outro planeta, no outro orbe, certo? Não sei aonde, em qualquer galáxia. Encarnação, expressão encarnação quer dizer a ação de entrar na carne. A reencarnação é o processo de tornar a reentrar na carne. Quer dizer, repetir a encarnação, o que não aconteceu com Jesus aqui na Terra. Então, ele não passou pelas dilacerações aqui, certo? Pelo sofrimento aqui, pelas dores, não. Pelas experiências carnais aqui, não, jamais. O livro A Gênesis, no capítulo 11, 18, quando o espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, há um laço fluídico que mais não é do que a expansão do seu perispírito, que é o rigo germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Então, sob a influência do princípio vitomaterial do germe, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une, molécula a molécula, ao corpo da formação, que é o corpo físico, donde o poder de dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Aí, esse é o processo. Quando o germe chega ao seu plano de desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Então, o nascimento de Jesus foi este fenômeno.
né? É a data em que se comemora no Natal, nascimento dele, nascimento de Jesus, certo? Porque Natal quer dizer nascimento, e Natal não é nascimento de Papai Noel. Quando se comemora no dia 25 de dezembro, não é o aniversário de Papai Noel, mas é o aniversário de Jesus, certo? Todos os anos se repete essa data em que se comemora. Então, para nós, o mais importante não é a Páscoa, certo? O mais importante para nós é o nascimento, é a vinda dele, trazendo todo o seu legado, todo o seu exemplo de vida, todo o seu aprendizado é trazido por Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Olha as palavras dele. Não as vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha sob a lei, né, que esteja na lei, seja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, um único ponto. Então Jesus não veio aqui destruir o poder romano, o poder humano. Ele veio aqui testemunhar, ele veio aqui cumprir a lei, ele veio ensinar a lei, vivendo. Ele não ficou pregando para todo lado, não. Ele só fez o sermão do monte. As bem-aventuranças, da qual expressou ali para uma multidão de pessoas desarvoradas, sofridas, foi levar a consolação. Mas Jesus vivenciou. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não era o próprio Deus, mas era o co-criador em plano maior. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que fez, não fez sem ele. Então, veja o papel de Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Porque ele esteve aqui entre nós, nos iluminando com a sua luz, e nós cegos não percebemos a sua chegada aqui, a sua vinda, a sua vida, o seu legado, o seu trabalho de iluminação de toda a humanidade. Nós ignoramos até hoje o trabalho do Cristo. Nós não entendemos até hoje a sua vinda, o seu legado. Ele disse, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham abundância, e não em lambanças, que têm sido as nossas vidas aqui nesse orbe. É uma vida de lambanças, de desperdícios, de vícios, de mazelas. Ele falou vida em abundância. É viver bem, não é aproveitar a vida, como diz muita gente por aí. Eu quero aproveitar. A gente não veio aqui, é passeio, não. Ninguém veio aqui passear, aproveitar a vida, não. Isso aqui é uma breve passagem. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, manterá a luz da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Olha que lindo. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Assim que se alguém em Cristo está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que lindo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, é a prova da nossa imortalidade. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Depende de você. Eu acredito, tenho certeza. Ele é a luz do princípio, nas suas mãos, misericórdias, repouso os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Caminho, verdade e vida. Aí, meus amigos, depende
de cada um de nós. Então, que nós possamos entendermos a realeza de Jesus. Esse nosso irmão incondicional de nossas vidas, que não nos cobram de nada, simplesmente nos concitou, quer salvar-se, tome tua cruz e venha. Quer dizer, Ele nos concitou a caminhar as pegadas, a direção das suas pegadas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele representa a verdade, Ele é a vida antes, a vida depois, Ele é a vida eterna, porque a vida é uma só. Então, meus amigos, Ele é o nosso irmão, filho do mesmo Pai, o nosso guia, o nosso modelo de perfeição, e devemos segui-lo e imitá-lo. Então, a Jesus agradecemos nessa manhã desse sábado. Obrigado, Jesus, pela tua presença na minha vida, nas nossas vidas. Que todos vocês tenham Jesus no teu lar, na sua vida. Um bom final de semana, telespectador da TV Candidez, do programa Nova Era. Fiquem na companhia desse grande Espírito, essa grande alma, Jesus Cristo. Um bom dia para todos. Obrigado.